E o que você acha da escola como instituição hoje em dia? Por exemplo, eu não gostava de estudar. Eu não gostei do meu período na escola. Não foi um período muito agradável pra mim. E muito pelo que você falou. Porque eu não queria estar ali. Tipo, eu sentia que eu era forçado a aprender algo que eu não estava interessado. Então, aquilo me dá um sentimento muito ruim de ser forçado a fazer algo que eu travo, eu não consigo fazer. Então eu tive uma experiência frustrante durante a escola e eu acho que isso é muito atribuído pelo formato da escola em si mesmo, né? A gente tá meio ultrapassado. Como que você enxerga isso? Você enxerga algum jeito da gente melhorar? Tem muitos, né? Eu acho que são vários os problemas, né? Eu penso que, em primeiro lugar, de fato, a educação ela não pode trabalhar só com aquilo que previamente interessa ao aluno. Por quê? Porque o aluno tem que, de certa forma, descobrir interesses no processo. Interesses que ele não poderia ter, porque ele não tinha condição. Mas a escola mostra, olha, isso aqui que você ainda não sabe que é legal, veja como é legal. Então, nesse sentido, há um processo de descoberta que a escola tem que patrocinar. Ponto número 2. Um dos papéis da escola, na minha opinião, é permitir uma descoberta de si, né? Em outras palavras, multiplicar experiências e dar ao aluno a chance de perceber que ele é ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso, odeia isso, mas tem um negócio que faz ele vibrar muito, que é isso aqui. Então, bom, agora você descobriu qual é a tua praia. Aliás, essa expressão dos jovens, ela é maravilhosa, né? Essa não é a minha praia. Isso tem um significado, porque isso aí nossa, desde os gregos, né? É a essência, é a natureza, é o daimon interior dos estoicos. Cada um chama isso de um jeito. E aqui hoje a gente chama de minha praia. Essa não é a minha praia, né? Então, nem sempre o aluno sai da escola sabendo qual é a praia dele. Haja visto o número de tentativas de vestibular, que o cara começa uma faculdade, começa outra, sabe? Porque a escola ela foi omissa nessa tarefa. Terceiro ponto, há uma resistência às mudanças, e se você parar para pensar, o currículo escolar, ele é uma escolha. Quer dizer, eu te dou um exemplo. Todos nós aqui estudamos a Revolução Francesa, se bobear, por 3, 4 meses, né? Mas nenhum de nós aqui estudou os grandes eventos da história dos países africanos. Então você percebe que a gente estudou umas coisas e não estudou outras que poderia ter estudado. Ora, então houve uma escolha. Essa escolha foi realizada por alguém. Esse alguém fez escolhas como todo mundo faz escolhas segundo os seus interesses. Então o currículo é uma coisa política, né? É uma manifestação de poder. Alguém ali está exercendo um poder. E eu penso que isso deveria ficar mais claro para que o aluno tivesse pelo menos a oportunidade de levantar a mão e dizer, justifique o nosso programa. Justifique. Por que nós vamos estudar isso e não aquilo, né? E aí, eu tenho pelo menos um ponto que eu vou destacar, entre milhões de pontos possíveis, que é a questão da ética e da cidadania, né? Quer dizer, você estuda 4 anos de literatura, você vai na literatura portuguesa, você começa lá em Paio Soares de Taverosa, os trovadores, literatura, quer dizer, é do caralho literatura, eu amo literatura, né? E acho que devemos estudar literatura muito, mas aí você estuda também organelas citoplasmáticas em citologia, complexo de Golgi, mitocôndrias, você aprende que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, e aí você atende log de A na base B é igual a X, porque B elevado a X é igual a A. E aí você vai. E aí pergunta, escuta, e na hora de viver em sociedade, na hora de viver na cidade, na hora de interagir, o que são valores éticos? Né? Aí fudeu, não tem. A palavra ética hoje é a palavra mais repetida no espaço público. Me conta assim, da onde essa palavra veio, o que ela significava antes, o que ela significa agora, qual é a diferença entre ética e moral? A moral desapareceu, ela não existe mais? O que foi que aconteceu? Por que as pessoas falam que falta tanta ética na nossa sociedade? Será que nós não temos mesmo valores? Ou será que os valores que a gente tem não são os valores que a gente deveria ter? Né? Será que a ética pressupõe uma escolha entre um valor e outro? Será que existe alguma complexidade? Será que a ética é uma tabela pronta ou a gente discute o que deve respeitar?
Aí o aluno vai olhando e falando, velho, eu passei 12, 13 anos na escola, eu não sei te responder nenhuma dessas perguntas. Bom, então aí eu devo entender o seguinte, que sobre as organelas citoplasmáticas, a gente ficou um semestre. Agora, sobre a convivência na sociedade, fica no improviso, né? Entende? No improviso? Quer dizer, se o professor X tomou a iniciativa de tratar do assunto, foi por conta dele. Mas não há eu diria, uma perspectiva sistemática, organizada, institucionalizada de ensino dessas questões, que são questões reconhecidas por todos como fundamentais. Quer dizer, pô, né? Porque o brasileiro é assim mesmo e tal, e ninguém olha. Bom, peraí, costuma-se dizer, né? Sempre responsabilizando a história, né, pela nossa situação, né? Não, porque quando os portugueses que vieram, eles eram presidiários e tal, e é por isso que a corrupção existe até hoje. Porra, mas não deu tempo ainda, velho, né? Já morreram os portugueses, os filhos, os netos, os bisnetos, não deu tempo de montar uma escola para formar gente honesta para dirigir o país, né? Entende? Quer dizer, isso parece que tira uma responsabilidade imensa que é a nossa, de formar a nossa classe dirigente, de formar uma cidadania lúcida, de formar, enfim... seres pensantes, cara, né? Só tem aqui na nossa sociedade, só tem a gente, velho. A impressão que dá é que todo mundo, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, o povo é isso, o povo é aquilo. Mas, velho, como é que você terceiriza se você é parte, né? Então, eu penso que há aí um monte de coisas que a escola poderia discutir e proporcionar, que são alternativas, que são necessárias, que são importantes, mas que, por conta, muitas vezes, de um apreço pela repetição, né, que é tranquilizadora, a gente acaba deixando as inovações tão alardeadas para o ano seguinte, né? Eu acho que tem uma falta de vontade política nesse sentido aí, de formar cidadãos que consigam pensar, né? É aquela velha história, né? Você vai fazer um cara que pensa e você não pode roubar ele, né? Fica mais difícil. Fica mais difícil, né? De tu enrolar aquela escolha política que a gente faz no currículo, né? A gente faz um currículo que é mais pro cara passar no concurso, pro cara fazer ele entrar na maquininha do sistema lá dos diplomas e dos, sei lá. É uma merda. Mas, pô, a gente só vai passar por essa mudança na educação quando mudar politicamente a estrutura do país. É foda, né? Porque eu acho que o certo era o contrário. Só vai mudar a política quando a sociedade se movimentar pra mudar a política. Porque assim, pra esperar pra partir desses caras... fudeu. Como você percebeu, é meio que dialético. Quer dizer, vamos pensar junto. Vamos imaginar que numa cidade de 100 mil habitantes tenha lá um prefeito com uma rede municipal de ensino de escolas da prefeitura. E aí, então, esse prefeito se candidata à reeleição. E os eleitores dessa cidade, eles vão decidir em reeleger o prefeito ou não. E você sabe o que eles fazem? Eles vão visitar as escolas para verificar as condições reais de ensino. Eles se interessam pelo desempenho dos alunos, né? Eles se interessam pela efetiva implementação das estratégias pedagógicas. Eles se interessam pelo resultado dos alunos ali nos exames nacionais. Eles se interessam. Aí eles vão, analisando tudo, eles dizem: olha, poderia ter sido melhor, mas reconhecemos que o prefeito deu a isso uma importância muito grande e, portanto, ele merecerá o nosso crédito para mais 4 anos, desde que prometa superar esses 4 primeiros anos, porque nós vamos voltar e vamos reavaliar a escola, a educação e o desempenho dos alunos para poder dar ou não voto. Eu te pergunto, se acontecesse isso numa cidade
como seria a educação dessa cidade? Seria... Porra, velho! Né? Nossa, o professor ganharia pra caralho! Teria laboratórios, teria biblioteca, teria condições, as escolas trariam pedagogos estrangeiros. Velho, por quê? Porque o critério pra eu me reeleger é a educação. Então, velho, nós vamos deixar isso aqui um brinco, né? Eu te pergunto, se isso não acontece, por que será? Porque é um tema irrelevante. Em outras palavras, por que a escola importa? Porque é um lugar onde eu deixo a criança enquanto eu estou trabalhando. Então, esse é o limite da coisa. Eu tenho que deixar em algum lugar. Agora, o que acontece lá dentro... Caguei. Até porque... talvez nem tenha condição muito de avaliar e não tenho saco também de ir fuçar. Não é a minha praia. Foda-se. O fato é que ele fica lá, se bobear, ele come, ele se diverte. Já tá bom demais. E aí é claro, o profissional da política, ele que luta pelo poder, ele que luta dentro de um jogo por aumentar o poder que tem, ele que luta, como aliás em qualquer ramo, por subir na carreira, ele vai observar o que é sensível, o que é efetivamente relevante na hora de votar. E ele sabe fazer isso, porque para isso ele gasta com pesquisa e tal. E ele diz, olha, escola, né? Eu acho que o que importa é segurança mesmo. Nós estamos perto da eleição, botar guarda em tudo que é esquina e bababá, e bababá. E aí sim vai ser mais efetivo para conseguir me reeleger. Então, você percebe que é um negócio muito... Pois é, porque se a sociedade for outra... a educação será outra. Se a educação for outra, a sociedade será outra. E o que acontece hoje é que a gente não sabe muito bem por que as coisas começaram, porque a nossa educação pública já foi bem melhor do que né? A gente não sabe muito bem o que levou a essa deterioração. Eu não sou um especialista disso, né? Mas o certo é que um diretor de escola... na década de 50 do século passado, ganhava o equivalente a um desembargador. Hoje, provavelmente, ganhe 10 vezes menos. Então, a sociedade foi aceitando uma diminuição de qualidade do corpo docente, das condições materiais de estudo e assim por diante. E aí, é claro, os políticos souberam interpretar isso de forma a direcionar seus esforços, as verbas públicas, né, as políticas públicas para outros setores que não são a educação. É um pouco como eu entendo isso. Um pouco triste, mas real, né?